Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho na vida de uma das figuras mais complexas da nossa cultura. Mas vamos deixar um pouco o artista de lado para tentar entender o homem. Com mais 80 anos, o maior cantor romântico do país vive publicamente sozinho há 25 anos. É uma figura marcada tanto pelas canções quanto por rituais obsessivos, uma privacidade quase intransponível. Então, o nosso trabalho aqui hoje é tentar conectar esses pontos. A gente vai partir de uma premissa fascinante, a de que o artista que a gente vê hoje, esse homem recluso com suas famosas manias, foi em grande parte moldado por um único e devastador evento, lá atrás, quando ele tinha só 6 anos. Mostrar como esse trauma de infância pode ter criado um conjunto de crenças que governam as ações dele, os medos, até os amores, até hoje. E o mais interessante é que muitos dizem que no momento da tragédia, aquele menino não se deu conta da sua gravidade e que, mesmo com sequelas, continuou vivendo normalmente. Só que, a nível subconsciente, parece que ficaram sequelas muito mais graves do que as sequelas físicas. A ideia, então, é desvendar a arquitetura psicológica por trás do mito. Vamos seguir essa jornada começando por esse dia fatídico, para entender como uma ferida aberta na infância pode ditar as regras de uma vida inteira, desde a cor da roupa até o isolamento profundo em que ele vive. Então a história leva a gente para Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. É 29 de junho de 1947, uma festa de São Pedro. O cenário é de alegria, de celebração. E o menino de 6 anos está ali, brincando com uma amiga, perto da linha do trem. Uma cena que poderia ser de qualquer infância. Um momento de pura inocência, que é interrompido da forma mais brutal possível. Segundo os relatos, uma professora, quando vê a locomotiva se aproximando, ela grita para alertar as crianças. No susto, o menino tropeça e cai sobre os trilhos. O trem não consegue parar a tempo e passa por cima da perna direita dele, que mais tarde precisou ser amputada abaixo do joelho. E no meio daquele caos todo, a criança, ainda em choque, teria dito a um médico que o socorreu: "Doutor, cuidado para não sujar muito meu sapato, porque é novo." Note como a visão consciente difere da visão do subconsciente. É quase inacreditável pensar nisso. Ele não sentia dor física. Os nervos foram destruídos. Mas essa frase já aponta para uma preocupação com o detalhe, com a aparência, que se tornaria uma marca dele. É um mecanismo de dissociação, um clássico em situações de trauma extremo. A mente foca em algo trivial para não lidar com a enormidade do que aconteceu. E o trauma não foi só dele. A reação do pai foi de uma fúria absoluta. Ele se convenceu de que a culpa era do maquinista e, segundo os relatos, passou dias ameaçando o homem de morte, a ponto do maquinista precisar se esconder na estação. Isso dá uma dimensão do impacto que o acidente teve em toda a família. Não foi um evento isolado, foi um terremoto. Então, o trauma imediato é o acidente em si. Mas o que definiu tudo foi o que veio depois. O período dos 6 aos 14 anos de idade. Porque por 8 longos anos ele viveu sem uma prótese. Usava muletas e, para esconder a parte amputada, ele prendia a barra da calça com um alfinete de fralda. Tenta imaginar o que é isso para uma criança, e depois para um pré-adolescente. É uma exposição diária, constante, da sua vulnerabilidade, do seu defeito, para todo mundo ver. E a gente está falando do Brasil dos anos 40, 50? O ambiente não devia ser nada inclusivo. Muitos anos depois, o próprio filho dele, que era deficiente visual, comentou em entrevistas que, naquela época, não havia o menor respeito. O menino era alvo constante de apelidos cruéis. Aleijado. Então esses 8 anos não foram só de dificuldade física, mas de uma humilhação psicológica contínua. É aqui que a questão se aprofunda. O trauma não foi só o trem, mas o julgamento diário nos olhos dos outros. E o silêncio dele sobre isso é ensurdecedor. Décadas se passaram, ele se tornou uma das pessoas mais famosas do Brasil e nunca, em nenhuma entrevista, ele falou abertamente sobre o acidente. É como se nomear o fato fosse dar poder àquilo, reviver tudo. A vergonha daquela criança ainda vive dentro do homem octogenário. E é a partir dessa combinação, o acidente e os anos de humilhação, podemos encontrar a formação de 4 crenças centrais. São como regras inconscientes que ele teria criado para sobreviver emocionalmente. A primeira é devastadoramente simples. O mundo é perigoso. Pensa bem, ele estava numa festa, um lugar feliz, seguro, e num piscar de olhos, uma catástrofe. A lição que a mente de uma criança tira disso
é que o perigo pode surgir do nada, a qualquer momento. É a quebra total da inocência. A ideia de que não existe um lugar seguro de verdade. Isso tem tudo a ver com o que a técnica de sincronização bioenergética ensina sobre como lidar com nossas emoções vividas no passado. Mas, como um evento externo, o acidente, se transforma em vergonha pessoal. É aí que entra o bullying. E isso nos leva à segunda crença. Meu corpo é vergonhoso. Se todo dia você, sendo apontado, recebe apelidos por uma característica sua, a mensagem que você internaliza é que tem algo errado com você, que seu corpo é motivo de rejeição. E aí, a estratégia passa a ser se esconder. Esconder a perna, esconder a vulnerabilidade, esconder a si mesmo. E se o mundo é perigoso e seu corpo é vergonhoso, a única saída é tentar controlar cada detalhe. A terceira crença é o controle me protege. O acidente foi a perda de controle mais absoluta que se pode imaginar. Foi aleatório, imprevisível. Então, na vida adulta, ele desenvolve rituais para criar uma ilusão de ordem. Uma tentativa de evitar que algo ruim aconteça de novo. Se ele seguir todas as regras a risco, as cores certas, evitar certos números, entrar e sair pela mesma porta, talvez ele consiga impedir outra catástrofe, uma barganha com o caos. E tudo isso culmina na quarta crença, que talvez explique a reclusão dele, esse muro que ele construiu. A quarta e última crença amarra tudo. Se eu me expor, serei rejeitado. A experiência da infância ensinou isso. A exposição pública da falha dele levava à dor. Então, a conclusão lógica para se proteger é criar uma barreira. Quanto menos souberem de mim, mais seguro eu estou. É pesado pensar que essas 4 regras, formadas lá na infância, podem ter governado a vida de alguém por mais de 70 anos. E quando a gente olha para a vida pública dele, os exemplos são muitos. O toque, o transtorno obsessivo-compulsivo é o mais famoso. A paleta de cores restrita ao azul e branco, com a versão total a marrom, roxo e preto. E vai muito além das cores. Tem a fobia do número 13, a recusa em dar entrevistas em agosto, por exemplo, a proibição de pronunciar palavras como inferno, azar, maldade. O caso da música Quero que Tudo Vá pro Inferno é o mais emblemático disso, por causa da palavra inferno. Só recentemente, depois de tratamento, ele voltou a cantá-la. Isso é o controle do ambiente imediato. Mas e o controle do ambiente social, das informações? Bem, a quarta crença, se eu me expor, serei rejeitado, se manifesta nessa necessidade patológica de controlar a própria narrativa. Ele mora no mesmo prédio na Urca há 40 anos, um verdadeiro forte. No caso da biografia não autorizada, o artista foi à justiça e conseguiu tirar o livro de circulação por anos, alegando invasão de privacidade. Ele lutou com unhas e dentes para impedir que a história dele, especialmente a do acidente, fosse contada por outra pessoa. Mas como ele lida com a própria fama? Porque é um paradoxo, né? Ele é uma das pessoas mais amadas do Brasil, mas vive com esse medo constante de julgamento. Tem uma citação dele que é muito reveladora. Ele conta que quando começaram a chamar o de rei, ele entrava em pânico. Ele não sabia como reagir. Pensava, se eu aceitar o elogio, vão dizer que sou metido. Se eu recusar, vão dizer que estou fazendo charme, que sou metido do mesmo jeito. Uma encruzilhada psicológica constante. E nesse cenário de um mundo perigoso e medo de rejeição, a figura de um porto seguro se torna vital. A mãe dele, Lady Laura, era essa figura central. Ela era a grande protetora, uma mãe extremamente dedicada, presente. A questão que se levanta, no entanto, é se essa proteção não virou uma superproteção, que sem querer acabou reforçando a crença de que o mundo era perigoso demais para ele enfrentar sozinho. A música Lady Laura é um documento disso. A gente canta essa música, acha uma bela homenagem, mas a letra é de uma vulnerabilidade imensa. Ele compôs com 37 anos. Já era o rei, famoso, milionário, casado com filhos. A letra é um pedido desesperado. Me abraça forte, me leve para casa. É a voz de um adulto que ainda se sente como uma criança assustada. Sob essa ótica, a música soa menos como uma homenagem e mais como um lamento. É o reconhecimento de que, apesar de todo o sucesso, a segurança interna ainda dependia totalmente daquela figura materna. E aí vem a questão. O que acontece quando esse porto seguro se vai? A gente imagina que essa necessidade de proteção precisa ser depositada em outro lugar. E ele encontrou isso em Maria Rita, seu grande amor. Houve uma transferência dessa necessidade de segurança. Eles se casaram em 1996, e todos os relatos descrevem uma paixão avassaladora. Ela parecia ser a pessoa
que finalmente o fazia se sentir seguro no mundo. Mas a história teve um fim terrivelmente trágico. Apenas 3 anos depois, ela faleceu aos 38 anos. E desde então, há 25 anos, ele nunca mais assumiu um novo relacionamento publicamente. O luto parece não ter fim, sugerindo que a perda foi muito além da de uma esposa. Ela era, possivelmente, o pilar que sustentava toda a estabilidade emocional dele. Ele diz que Maria Rita era mais que a sua própria vida. Analisando friamente, essa é uma declaração clássica de dependência emocional. Se o outro é mais importante que sua própria vida, como você segue em frente quando essa pessoa se vai? A superação se torna quase impossível. E a vida dele é marcada por uma sucessão de perdas que parecem reforçar aquela primeira crença de que a tragédia está sempre à espreita. A cronologia é assustadoramente cruel. O aniversário dele, em 19 de abril. A mãe, Lady Laura, morreu no dia 17 de abril de 2010. Um ano depois, a filha adotiva, Ana Paula, morreu de infarto no dia 16 de abril de 2011. Em 2021, o filho, Dudu Braga, também falecer. Datas que deveriam ser de celebração viram gatilhos para o luto. É como se o destino estivesse sempre reafirmando para ele: viu? Mesmo nos momentos felizes, algo terrível pode acontecer. Ao juntar todas essas peças, a imagem que emerge é a de que o sucesso, a fama, o dinheiro, nada disso foi capaz de curar a ferida original. Por trás do artista aplaudido por milhões, ainda parece existir aquela criança de 6 anos tentando desesperadamente controlar o mundo para não se machucar de novo. E a história dele acaba sendo um espelho, de certa forma. Nos convida a pensar em nós mesmos. Quantos dos nossos rituais, medos ou padrões, que a gente considera só manias ou parte da nossa personalidade, não são, na verdade, estratégias de sobrevivência que criamos na infância para lidar com as nossas dores? Como o nosso passado, que a gente acha que superou, continua se manifestando silenciosamente. É uma reflexão poderosa. Nos últimos anos, esse artista buscou tratamento psiquiátrico, terapia para o toque e, segundo relatos, obteve melhoras significativas. Foi depois disso que ele voltou a cantar Quero que tudo vá para o inferno. Isso mostra que, não importa o tempo que passe, a cura e a mudança são sempre possíveis e nos deixa com uma última provocação. Se o homem que se tornou a trilha sonora do amor para tantas gerações guardou por tanto tempo de forma tão silenciosa sua dor mais profunda, o que isso nos diz sobre as feridas que todos nós, em alguma medida, escolhemos não nomear, esperando que o tempo por si só se encarregue delas? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com todas estas questões trazidas nesse vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para a sua empresa.